Boa noite, irmãos e irmãos. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Diácono. Vamos iniciar mais uma catequese, rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, rejubilai, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer no seio, aleluia, ressurgiu como dissera, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e rejubilai, ó Virgem Maria, aleluia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fazei, por intercessão da Virgem Maria, sua Mãe Santíssima, que sejamos admitidos às alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, Diácono, com as graças de Deus, mais uma vez, mais um sábado estamos aqui. Isso, graças a Deus, né? E atendendo aos pedidos dos nossos irmãos internautas, né? Hoje continuaremos com Atos dos Apóstolos, mais especificamente trabalhando sobre as viagens de Paulo. Isso. Mas, Bernardo, antes de iniciarmos o interessante, irmãos e irmãs, é que eu faço a pauta, nós fazemos a pauta, a gente conversa e sempre tem umas surpresas, né? O Bernardo sempre pega nessas surpresas, né? Pois é, né? Antes de começarmos a falar sobre as viagens missionárias de Paulo, vamos falar sobre um assunto que é recorrente para nós, né? Está acontecendo o mês de maio, né? Mês de Maria, né? Mês de maio. E por que é que o mês de maio é dedicado a Maria, né? Isso vem de uma tradição da Grécia Antiga, onde os gregos eles cultuavam durante 30 dias a deusa Artemisa. E os romanos também cultuavam a deusa Flora. E por volta do século XII, a igreja oferece aos fiéis a possibilidade de também não cultuar, né, mas estar mais próximo da Virgem Maria durante 30 dias, quando a igreja organiza o Tricésimo, que são os 30 dias direcionados e oferecidos a Maria. Né? Então, por isso, o mês de maio ele é oferecido a Maria. Né? E outra coisa, uma coisa que as pessoas muitas das vezes relacionam, né, o Dia das Mães a Maria, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E assim, não tem nenhum tipo de relação Maria com o Dia das Mães. O Dia das Mães, ele foi idealizado por uma mulher chamada Anne, deixa eu lembrar aqui o nome dela, meu Deus, Anne Reeve Jarvis, para homenagear a sua mãe. Mãe essa que durante a Guerra Civil, no estado americano da West Virginia, ela organizava mulheres para cuidar dos soldados feridos, grupos de mulheres, e ela chamava este grupo de mulheres, esse dia de trabalho, de Dia das Mães do Trabalho, Dia de Trabalho das Mães. Né? E sua filha, com a morte da mãe, né, ela quis homenagear a sua mãe, criando um feriado local que pudesse homenagear essa ideia de sua mãe. E assim ela começa a lutar nos Estados Unidos para que isso fosse reconhecido. Acaba sendo reconhecido, né, por volta de 1905, e antes dela morrer, ela tem a mesma tristeza que muitos de nós temos. Ela morre triste e decepcionada porque o Dia das Mães virou um comércio, uma oportunidade para que o comércio ganhe dinheiro e não para homenagear realmente as mães. Assim como o Dia dos Pais. Assim como o Dia dos Pais. E aqui no Brasil, só em 1932, com o decreto presidencial de Getúlio Vargas, né, no dia 5 de maio, onde ele assina que o Dia das Mães deverá ser comemorado, né, todo domingo do mês. Então, é só para a gente dar essa informação para que as pessoas não entendam errado. Porque você ouve, não, o Dia das Mães é por conta de Maria. Não, não é por conta de Maria. Sem contar que boa parte das noivas, né, preferem casar no mês de maio. Uhum. Né? Isso aí. Se fosse assim, essa relação, né, de realmente casar no mês de maio tivesse muito a ver com Maria, seria bom. Mas muitas é só por querer fazer festa, né? Infelizmente. Mas né? vamos ao nosso bate-papo de hoje. Isso.
sobre as viagens missionárias de Paulo. Sim, lembrando, meus irmãos, que quando redefinindo, na verdade redefinindo não, relembrando o que nós falamos na semana passada, né, que apóstolo é aquele que é enviado, discípulo é aquele que segue. O apóstolo ele continua a ser discípulo porque ele deve seguir o mestre, mas ele deve ser enviado. Por isso Paulo é apóstolo, né? Só para que a gente não perca esse sentido, né? Exato, não confundir uma coisa com a outra. É, isso aí. E, assim, a primeira viagem de Paulo. Então, a primeira viagem de Paulo, meus irmãos, a nossa narrativa vai começar em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, né? 13, 2 a 3. Né? Então, separem aí Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 a 3. Para os irmãos que esqueceram que hoje teremos essa catequese e não pegaram suas Bíblias, capítulo 13, versículo 2 a 3. Então, os irmãos... E depois o 14. Peguem suas Bíblias, tá? Para a gente... Capítulo 13, versículo 2 a 3 e 14. Amém ou misericórdia, né? Vamos... Amém, amém. Amém, né? Amém. Amém. O nosso povo, né, nesse período, graças a Deus, tem se acostumado muito mais com o amém do que com a misericórdia, né? Nesse sentido. Ainda bem. Podemos ler, Bernardo? Podemos. Enquanto celebravam o culto ao Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. O que a gente entende nesse versículo aqui que o Bernardo acabou de ler, né? O Espírito Santo é que dá a orientação. Não os apóstolos que queriam, nem Paulo que queria. O Espírito Santo dá a orientação. E é o versículo 14, Bernardo, por favor. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia da Pisídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Então, os apóstolos, no caso, Paulo, né, junto com Barnabé, ele vai para Antioquia da Pisídia, né, e entra na sinagoga num dia de sábado, que era o dia da lei para os judeus, né? Era o dia que se partilhava a lei, que se partilhava a palavra, o dia da oração, né? Mas continua, Bernardo, vamos lá. Bom, Diácono, agora assim, nessa viagem, qual é a característica dessa viagem de Paulo? Então, cada viagem missionária de Paulo tem uma característica, embora muitas das vezes ela seja meio implícita, né? A própria igreja vem nos ensinar. E essa viagem ela tem a característica de abertura aos pagãos, né? Lembrando, como o padre ontem estava na catequese, tira dúvidas sobre o batismo, né? Pagão eram aqueles que não eram batizados, né? Aqueles que não tinham o conhecimento do Senhor, né? Só um detalhe, meus irmãos, como o padre já deve ter falado algumas vezes, né? A criança está chorando não é porque não foi batizada não, tá? Não está sendo assustada por ninguém, não. Né? Fantasminha, né? Fantasma não. Então, a característica dessa viagem, Bernardo e irmãos e irmãs, é a abertura aos pagãos, ou seja, o evangelho seria anunciado também aos gentios, ou seja, a todas as gentes. Ele não seria só anunciado para aqueles que acreditam. Ou seja, Paulo fez cumprir o que Jesus mandou, né? Isso. Paulo cumpre o mandato. Jesus, e de pregar o evangelho a toda criatura, né? Ele só obedeceu, né? Ele só obedeceu, e obedeceu muito. No decorrer da conversa, nós vamos ver que ele só obedece. Só obedece, só obedece. E assim, nessa viagem, a gente sabe que nessas viagens de Paulo ele tem sempre um acompanhante. Uhum. E nessa viagem, quem o acompanhou? Isso. Bom, Paulo, ele é acompanhado por Barnabé, né? E João Marcos. Mas João Marcos volta antes, né?
Mas vamos, irmãos, vamos saber, porque eu gosto muito, Bernardo, de dar, irmãos e irmãs, de dar as passagens bíblicas que nós estamos conversando, porque pode parecer que eu estou inventando, né? Então, que eu li num livro aleatório, né? Acho que eu vi em algum canto. Né? Isso. E tudo o que nós falamos aqui está composto na Sagrada Escritura, né? Então, meus irmãos, quem é Barnabé? Está em Atos dos Apóstolos 4:36. Atos dos Apóstolos 4:36. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Esse é João. Não? Ih, desculpa, perdão, é que eu passei demais. Falha técnica. Falha técnica, Isso. Ai, Jesus. Eu me traí-me. Né? Se posso dizer isso. Porque é porque eu tenho o hábito de dizer às pessoas o seguinte, que a minha Bíblia, graças a Deus, o que não falta são marcadores de páginas e rabiscos. Eu rabisco tudo o que eu consigo rabiscar, porque justamente para você ter uma noção, né, das coisas. E o meu marcador de página, ele foi bem longe, né? Daí me deixou na mão. Não tem problema. Mas tudo 4:36, né? Recordando. Atos dos Apóstolos 4:36. Isso. Vamos saber quem é Barnabé. Quem é Barnabé. Isso. Assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo. Isso. Em algumas versões, como a minha, vai estar assim, cognominado. O que é cognominado é o apelido. É o apelido. É como ele era costumeiramente conhecido, né? E agora, abram aí. Só um pequeno esclarecimento aos nossos irmãos. Quando você fala que na minha versão é assim, né? Porque nós estamos utilizando, no caso, eu estou com a versão da Ave Maria. Isso. E a dele é da Jerusalém. A minha versão é Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém. Mas você também pode ter uma da Paulos, né? Da CNBB, pastoral. Mas não se preocupe muito com essas pequenas diferenças de texto. Atenha-se, né, ao conteúdo da informação. Então, cognominado é apelido. Então, abram aí, meus irmãos. Colossenses 4:10. Por que se faz necessário abrir Colossenses 4:10? Para a gente conhecer um pouquinho melhor quem é Barnabé. Colossenses 4:10. Colossenses 4:10. Isso. Saúda-vos, Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito do qual já recebestes instruções. Se este for ter convosco, acolhe-o bem. Então, Barnabé era primo de João Marcos, né? De João também, cognominado Marcos. Por isso, o evangelho é de Marcos, porque ele era chamado de João Marcos por conta do outro João, o João Batista. Então, João Marcos. E João Marcos, se nós abrirmos aí Atos 12, nós vamos entender que João Marcos era de uma família rica, que apoiava o cristianismo como um todo e que apoiava de todas as suas formas. Leia aí, Bernardo, por favor, Atos 12, que eu explico posteriormente. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde minutos se tinham reunido e faziam oração. Dirigiu-se. Quem se dirigiu à casa de Maria, mãe de Marcos? Pedro. Pedro tinha acabado de ser solto da prisão quando os discípulos e apóstolos ficaram orando por ele.
E para onde é que Pedro vai? Para a casa de João Marcos. Por isso que Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, 13, Marcos, que é um filho para mim. Ele não é filho de João Marcos, não é filho de Pedro, não, pelo amor de Deus, tá, gente? Tá? Não confundam Não as coisas. confundam as coisas. Pedro tinha mulher, tanto que Jesus cura a sogra de Pedro. Exatamente. Né? Por isso que Pedro tinha mulher. Para ter sogra tem que ter mulher. Né? Mas João Marcos, de maneira nenhuma, é filho de Pedro. Pedro se dirige à casa de João Marcos porque é uma casa que apoiava os discípulos de Cristo e dava e servia como um apoio. E se nós lermos, voltarmos, não vamos fazer isso agora, mas em Atos 12, 12, se continuarmos a ler, a casa era uma casa grande para servir aos discípulos. Né? Então só tinha casa grande quem era rico. Né? Pobre não tinha casa grande. Ainda mais naquele tempo. Né? Né? E João Marcos era um jovem. Por isso o carinho de Pedro também por ele, porque ele era um jovem. Tanto que quando Maria Madalena anuncia que o Senhor ressuscitou, que não está no sepulcro, 2 discípulos saem correndo. Pedro e o discípulo que Jesus mais amava, João Marcos. João Marcos, por ser jovem, chega primeiro, mas ele não entra para respeitar a hierarquia de Pedro. Né? É a hierarquia que ainda bem que já temos até hoje. Né? Graças a Deus. Né? Sim, Diácono, eu acredito que, assim como nós, todo mundo prepara um caminho, um roteiro para a sua viagem, né? Sim, sim, sim. E qual o roteiro dessa viagem de Paulo? Então, eles saem de Antioquia, né, da Síria, viajam de navio até Salamina, na ilha de Chipre. Eu hoje busquei, que eu não gosto de usar a palavra tentar, né? Busquei fazer ampliações de um atlas bíblico que eu tenho que mostra o deslocamento de Paulo nas suas viagens. Mas o nosso irmão André, que faz esse tipo de ampliação para mim, já estava com a loja fechada. E não que ele não... Você falou comigo que ele ia abrir a loja. Não, mas ele se ofereceu para abrir a loja depois. Ele percebeu que eu ia lá. Mas eu combinei com ele que na terça-feira eu vou até lá para ampliar, para que no sábado os irmãos possam ver o quão era difícil essas viagens, que não eram trajetos curtos. Depois a gente vai ter um fato meio que curioso durante a nossa conversa aqui. Nem curto, nem fácil já. Não era fácil não. Então, Paulo, eles saem de Antioquia, da Síria, viajam de navio até Salamina, né, e até a ilha de Chipre. Né? E nesse meio de caminho ele teve vamos dizer assim, um teretetê, né, vamos dizer assim, com alguém chamado Mago. Tem uma história interessante. Está aí, meus irmãos, em Atos Apóstolos 13, 6 a 12. Atos Apóstolos 3, de 6 a 12. Essa é uma situação meio, não é que vamos dizer engraçada, né? Talvez seja um dos motivos de João Marcos tenha corrido. Por quê? O nome do mago, se vocês procurarem aí, o nome do mago é Bar Jesus. Né? O que significa Bar Jesus, na tradução, significa filho de Jesus. Olha, o mago bem simplório, né? Uma pessoa bem simples, né? Criou um nome para ele, um apelido para ele de filho de Jesus. Né? Ou seja, consequentemente, filho de Deus. Né? E o outro nome desse mago também é um nome bem simplório também. Elimar significa sábio. É uma pessoa bem simples, né? Uma pessoa humilde. Né? E o que acontece? A humildade chegou ali e parou. Né? A humildade chegou ali e parou. O que acontece? Se nós lermos, vamos ler para os irmãos não ficarem perdidos um pouco. 13, 6 a 12. Percorreram toda a ilha até Pafos e acharam um judeu chamado Bar Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha,
procurando desviar da fé o procônsul. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe, pô, que cravada de olho, hein? Imagina. E termina a leitura para você ver. Imagina. Filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não verás o sol até nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e, andando à roda, buscava quem lhe desse a mão. À vista desse prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Paulo e os seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge na Panfídia, de onde João apartou-se deles. Voltou para Jerusalém. Desculpa, mas... Essa é que... Tascou o zoião no... Então, o mago é uma pessoa bem simplória, bem humilde. Por que é que ele queria afastar o procônsul? O procônsul, para que a gente entenda, era um governador da província, tá, gente? Procônsul era um governador daquele local. Veja bem, se eu sou o mago, se eu sou o sábio, Bar Jesus, filho de Jesus, chegam 3 homens, né, se dizendo apóstolos, enviados de Jesus. O que é que eu tenho? Eu tenho medo de perder, né, meu privilégio, a minha posição. a minha posição. Por isso, Paulo diz, filho do demônio. Né? Assim, desculpa interromper, mas eu costumo dizer a nossos irmãos, quando a gente está no estudo bíblico, que o ideal é que você faça assim, uma leitura se imaginando, né, naquele local, naquela cena. E até dentro para os dias de hoje, né, quando a gente olha para alguém assim meio que atravessado, né? Imaginar como é que o Paulo olhou para aquela criatura, né, naquela situação. E em perfídia, desculpa, psídia, psídia, né? Psídia, porque a gente não, porque psídia, porfídia e outras coisas mais. É isso aí. Houve um discurso, né, ou catequese, e isso gerou um certo conflito, né? Então. O que entender disso? Entendam bem. Paulo, ele cheio do Espírito Santo e com muita coragem, não tinha medo, né? Talvez um dos motivos até do concílio de Jerusalém, mais à frente nós vamos ver um pouco, né? Foi a questão dos 10 anos que nós já conversamos aqui, né? Sim. E um dos motivos também de João Marcos ter retornado a Jerusalém foi que, imagina, eu estou andando com você. Você é Paulo, Barnabé, e eu estou aqui no meio. De repente você olha para o cidadão e fala assim, filho do demônio, vai ficar cego. Eu sou um jovem, eu tenho medo daquilo, né? E de outras questões que João Marcos talvez não tivesse condições de entender naquele momento e não quisesse, talvez, passar por aquelas situações. Então ele retorna. E quando Paulo começa a fazer esse discurso, está um pouco mais à frente, tá? Ele começa depois dessa questão do governador, tá? Depois que Paulo faz esse discurso, né, provê esse milagre proveniente de Jesus, né, entre aspas, esse não é um castigo, né? Essa correção ao mago, né, essa correção, ele começa a fazer um discurso, que é um discurso catequético, que é o querigma, o primeiro anúncio, né? Ele começa a fazer uma catequese, irmãos e irmãs e Bernardo e aqueles que nos ouvem, desde Abraão. Ele começa a fazer uma catequese desde Abraão. Está em Atos 13, nós não vamos ler porque é longo, né? Mas anotem aí depois para que vocês possam ler, né? Atos 13, ou seja, capítulo 13, versículo 13 ao 52. Paulo começa a fazer uma catequese de Abraão até a ressurreição de Jesus. Ele começa a fazer toda aquela catequese, também trazendo aqueles homens que ouviam a realidade.
E após esta catequese, após este querigma, ou seja, o primeiro anúncio, alguns se converteram à fé. E eles no caso, recebem o convite de retornar no próximo sábado na sinagoga para falar mais sobre o reino dos céus, Jesus. Só que aí tem um detalhe, né? Os judeus, insatisfeitos, moveram uma perseguição. O que os judeus fazem? Eles incitam algumas mulheres e as mulheres começam a incitar aquele povo, né, para que eles sejam expulsos, agredidos, presos, né? Então existe esse conflito com os judeus. Porque, meus irmãos, o judeu, eles ainda até hoje não entendem que Jesus é o nosso Messias. Eles entendiam que o Messias viria triunfante, guiando o exército de Israel na luta contra os inimigos. Ou seja, retomando os territórios, né? Punindo os inimigos como um general, né? Mas não, Jesus vem com o amor, Jesus vem com o perdão, com a misericórdia. Então eles não conseguem entender. E muitos judeus agressivos, né? Eles se tornavam agressivos. Até uma situação interessante que a gente vai ouvir daqui a pouco. Eles queriam que as pessoas não ouvissem mais aquele anúncio, porque eles não acreditavam naquilo, né? Assim, nessa catequese, a gente pode até observar uma pequena, vamos dizer assim, comparação, né? Quando Jesus, né, com aqueles 2 discípulos a Emaús, ele também expõe para eles, né, de Abraão até a sua morte e ressurreição. E Paulo faz a mesma coisa nessa catequese. Né, mostra para essas pessoas que Jesus realmente já era escrito sobre ele, já se falava sobre ele, e veio, morreu e ressuscitou. Isso. Nessa caminhada de Paulo, ele segue para uma cidade chamada Icônio, né? Isso. E lá tem um novo. Rapaz, acho que o Paulo gostava de um teretetê, né? Ou as pessoas gostavam de provocá-lo. Aí um dos motivos que o Senhor o chama. Porque com a mesma tenacidade, com o mesmo vigor que ele caçava os discípulos de Cristo, é a mesma tenacidade, o mesmo vigor que ele prega a palavra do Senhor, com inteligência, sem medo, né? Muitas das vezes, nós vamos ver à frente, é impelido pelo Espírito Santo e pelo Espírito de Jesus. Jesus mesmo não vá, não é o momento, porque Paulo era, com a palavra mais atual, era arrojado, né? Era aquele que não tinha medo de evangelizar. Então, Paulo vai para Icônio, né? Isso está em Atos 14, capítulo 14, de 1 a 5. O Bernardo vai fazer a leitura para nós, meus irmãos, para que possamos, né, entender um pouco essa história. Capítulo 14, versículos de 1 a 5. Em Icônio, Paulo e Barnabé, segundo o seu costume, entraram na sinagoga dos judeus e ali pregaram, de tal modo que uma grande multidão de judeus e de gregos se converteu à fé. Mas os judeus, que tinham permanecido incrédulos, excitaram os ânimos dos pagãos contra os irmãos. Não obstante, eles não se demoraram ali por muito tempo, falando com desassombro e confiança no Senhor, que dava testemunha à palavra da sua graça pelos milagres e prodígios que ele operava por mão dos apóstolos. A população da cidade achava-se dividida. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Mas, como se tivesse levantado um motim dos gentios e dos judeus com os seus chefes para os ultrajar e apedrejar. Então, meus irmãos, Paulo e Barnabé entram na sinagoga e começam a pregar. E com isso, muitos abraçam a fé. Muitos entendem que aquela palavra que toca o coração é verdade. E assim, o interessante é que aqui, né, a própria palavra diz que não só judeus, mas gregos também. Gregos também. Gregos também. Porque como você falou anteriormente, o Paulo ele tinha a cultura grega também consigo. Isso. Então, foi assim, para ele já foi até mais fácil até
Isso. lidar com os gregos. E quando ele prega, por ter essa questão da tríplice cultura, lembra que nós conversamos isso? Exato. Né? No outro encontro, ele sabia como colocar as palavras e de que forma colocar a palavra para atingir aqueles gregos. E isso provocava o quê? Os judeus incrédulos, porque, como eu disse antes, eles não acreditavam em nada daquilo. Né? E o que os judeus fazem? Eles fazem uma oposição violenta. Começam a agredir e apedrejar. E com isso, Paulo e Barnabé, eles vão para Listra, que é uma cidade mais ou menos, entre aspas, próxima, né? Depois nós vamos ver a questão da quilometragem, né? E continuam anunciando a boa nova. Porque eles não se detêm, ou seja, eu fui apedrejado, mas olha, hoje em dia é fácil, né? Estou com um problema, eu mando no WhatsApp para o padre, está acontecendo isso, não vou mais ali não. Não, mas não tinha essa situação. Então, eles começam a também evangelizar em Listra, que é a pátria de Timóteo, que depois é um dos grandes colaboradores, né? Mas nesse momento, até esse momento, eles não se conhecem, né? Paulo e Timóteo ainda não se conhecem até esse momento aí. É uma viagemzinha bem longa, né? Um pouquinho. É porque, como você falou agora há pouco, assim, às vezes a gente lê na Bíblia, né? Cidade próxima ou andou, como é que é? Distância de um sábado, né? E às vezes a pessoa não tem noção dessa distância. Sim, sim. E nesse meio de caminho, Diácono, ele fez curas, né? Como Jesus deu esse poder, vamos dizer assim, entre aspas, né? Aos apóstolos, e o Paulo foi um dessas pessoas que também conseguiram mostrar através desses prodígios, né, a palavra de Deus, nessas curas. E também nesse meio caminho, mais um conflito, né, com os irmãos judeus, né? E com os gentios também. Né? Os gentios também gostavam de... porque eles não tinham, gentios novamente, todas as gentes, né? Eles não tinham um segmento, ou seja, a quem seguir. A quem seguir. Né? Viveu mais perigo que segue em salão de festa, né? Então, leia pra gente aí, Bernardo. Atos Apóstolos 14, 8 a 9, para que a gente possa... 8 e 9. 8 e 9. Atos Apóstolos 8 e 9. 14, 8 e 9. Em Listra vivia um homem aleijado das pernas, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Sentado, ele ouvia Paulo pregar. Este, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Então, Disse, não continua para ficar mais... Tá, continua. Para ficar mais explícito a situação. Disse em alta voz: levanta direito sobre os teus pés. Ele deu um salto e pôs-se a andar. Então, por que diz aí, fé, ele ficou curado? Pela fé. Em Mateus 8, 10, quando Jesus cura o servo do centurião, Jesus diz, ainda não tinha visto a fé que vi neste homem. Ou seja, a fé é a condição para um milagre acontecer. Se não existir a fé, o milagre ele não vai acontecer, porque fé é crer sem ver. E aquele homem coxo de nascença, ou seja, aleijado de nascença. E Paulo olha para ele e diz, levanta. Paulo não pede, por favor, dá para você levantar, por favor, Mas por que tudo isso acontece, esses milagres e prodígios? Para que os gentios e os judeus pudessem acreditar que aqueles homens falavam em nome de Deus. Mas mesmo assim, eles não conseguiam acreditar. E aí, Bernardo, uma coisa que eu separei aqui, olha que vontade de dar uma surra em alguém. Isso aqui é vontade de dar uma surra em alguém. Eles andaram de Antioquia, tá? Até eles estavam em Icônio, 135 quilômetros. 135 quilômetros. É um bocado de chão, né? Para dar uma surra em Paulo. E por quê?
porque eles não concordavam, já estavam chateados, ou seja, cheios de tudo aquilo, eles queriam que aquilo acabasse. E aí eles realmente apedrejam Paulo, e Paulo é, entre aspas, dado como morto. E a própria Escritura vai dizer que Paulo cai como morto e os discípulos à sua volta, ou seja, vamos fazer uma interpretação bíblica. Os discípulos vão estar à volta de Paulo rezando a Deus, pedindo que Deus o recupere, pois ele estava pregando a palavra do Senhor. Sim. E Paulo se levanta e volta por dentro da cidade. No dia seguinte, volta pela cidade. E voltando pela cidade, eles vão para Derbe. Ele e passam por Listra, por dentro da cidade, né? Por Icônio, por Antioquia, mas sempre o quê? Animando os discípulos. Nessas comunidades, eles passavam animando, ou seja, falando a boa nova, trazendo a alegria do Senhor. Hoje nós dizemos, né, que a alegria do Senhor seja a nossa força, né? E assim deve ser essa alegria que ele trazia. Ou seja, o cidadão andou 135 quilômetros. Você agora falou essa questão do Paulo, né, ter sido apedrejado, né, as pessoas queriam realmente que ele morresse, mas Deus assim não permitiu que isso acontecesse. Ele levanta, a passagem diz que ele levanta e passa pela cidade. E isso me lembrou um outro santo que também fez algo parecido, né? Foi condenado à morte, ele não morreu, mas voltou até o imperador, não morri não, tá? Mas Jesus me trouxe aqui para dizer que você, que é São Sebastião. São Sebastião fez isso, né? Sebastião fez isso. Então a gente pode ver ter um paralelo um tanto, né, nessa questão de, lógico, eu falo de São Sebastião porque foi quem me lembrou agora a história, mas temos vários santos também com essas atitudes, né? E Paulo, ele para nós, é um grande exemplo de evangelizador, né? Agora me fugiu, porque às vezes a gente coloca muita informação na cabeça e me fugiu o nome do santo, que ele é preso e é colocado para assar, literalmente assar, numa fogueira, né? E em determinado momento ele grita para os seus opositores: me vire de lado, que este lado já está pronto, falta assar o outro lado, né? E aí o que acontece? Essa era a disposição de Paulo, né? Porque eles atravessam, né, a Pisídia, chegam a Panfilha, depois Pérgia, tudo isso sempre evangelizando, né? E de lá eles vão... Luz de Boate, agora acertamos. Luz de Boate, né? Eu quase... O pessoal já achava que o Diácono estava na boate, né? O Diácono já estava numa boate, ele e Bernardo numa boate, né? Opa, pisca-pisca aqui. Pisca-pisca, né? Pisca-pisca. Luz de Boate. Mas isso é a nossa produção, foi a nossa produção. Hoje nós estamos com um novo produtor, então... Tá. Hã? Diácono que vem ser a língua icaiônica. Quem? Edna, tá perguntando. A língua falada por aqueles que moravam em Icônio. Né? Ouviu, Edna? Vou fazer uma prova só para catequista, Edna. Né? Só com o seu nome. Eu vou ajudar vou ajudar na elaboração das perguntas, tá? Olha lá, a boate. É um boate, é um boate. Então, e Paulo retorna a Jerusalém, né, isso chegando a Atos 15, né, por volta do ano 49. Detalhe, as viagens elas eram extensivas, né? Eram viagens longas. Lembrando que Paulo começa essa viagem em 46 depois de Cristo. Em 46. E um outro detalhe importante. Por que é que Paulo e Barnabé começam de Antioquia? Quando nós vimos no início, Barnabé vai a Tarso, pega Saulo até então naquele momento, Saulo, leva até Antioquia. E ali ele fica 1 ano junto com ele, pregando a palavra do Senhor. Paulo fica aprendendo com Barnabé e com os outros também o que deveria também falar sobre o Senhor.
É porque E por isso- até então, digamos assim, ele não conhecia lá nada sobre o Senhor. Ele conhecia a lei. A lei, sim, A lei. mas sobre Jesus A em si, Isso, a misericórdia do Senhor, o amor de Deus, ele não conhecia nessa intensidade, né? que é assim que devemos fazer também para querer evangelizar, né? E aí, como eu dizia, ele começa essa viagem em 46. E em 49, ou seja, 3 anos depois, ele retorna a Jerusalém para ter o concílio que a gente conhece como concílio de Jerusalém, para resolver algumas questões com os apóstolos e principalmente com Pedro, que é o chefe da igreja até aquele momento, né? A equipe também não era fácil. Né? Pedro Ele era... também não era fácil. Diácono, a segunda viagem, né, já começou assim, com uma certa, assim, já na emenda, né, de toda essa tribulação que Paulo passou, né? Isso. A segunda viagem ela é de 49, ou seja, termina o concílio de Jerusalém. Paulo, hoje em dia tem as pessoas o americano tem um termo, né? Workaholic, né? O viciado em trabalho, né? E Paulo, ele tinha a missão de evangelizar, mas ele amava evangelizar, ele não tinha descanso, né? Depois, se nós tivermos condições, nós vamos falar sobre as 13 cartas paulinas, se a gente tiver condição disso. Nós vamos entender como Paulo escrevia e quem escrevia e o tempo que ele escrevia, ou seja, ele pregava, quase não dormia, era pregação e escrita. Então, a viagem começa em 49 até 52, mais ou menos. Essa é uma narrativa que está em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, 15, 36. Agora, se falar na questão do Paulo gostar, né, de amar, evangelizar, eu lembrei de uma homilia que o padre falou semana passada sobre essa questão da gente evangelizar, né? É que algumas pessoas dizem que, eu não posso, né, quando é convidada a participar de uma pastoral, né? Eu não posso porque eu trabalho, assim como parece que eu, né, Bernardo, que faço parte de Foi ontem no dia de São José Operário que ele falou sobre isso. Faço parte de 2 pastorais, eu não faço nada, eu sou um alienado, né? Não faço mais nada na vida a não ser só estar nas pastorais. E Paulo mostra pra gente que não é bem isso. Isso. Né? Não é bem isso. Ele tinha um trabalho dele, ele largou o trabalho para evangelizar, mas mesmo na evangelização ele também fazia outras coisas, assim como escrever. Paulo, como a gente conversou na semana passada, né, profissional de tecelagem, ele montava tendas, produzia as tendas. E nessas viagens, Paulo não aceitava nenhum tipo de caridade. Só para deixar bem claro, Paulo não aceitava nenhum tipo de caridade. Ele mesmo montava a tenda, onde vendia a tenda e onde os outros irmãos iriam dormir também. Né? Vamos lá. Atos 15, 36. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades onde temos pregado a palavra do Senhor. Nossa, o Barnabé deve ter ficado meio chateado, né? Então, vamos lá. E aí a gente já vai entrando em vários outros aspectos, né? O que é que Paulo diz a Barnabé? O quê? Vamos voltar. Foi fácil, meus irmãos, nessas passagens que Paulo teve, nessas viagens, né? Nada fácil, né? Mas ele queria o quê? Reanimar aquele povo, saber como estava, saber se estavam prosperando na fé. E por isso esse ânimo de Paulo, ele queria voltar lá e saber como é que estavam aquelas comunidades, né? Como deixou as pessoas, né? Como as pessoas estavam né, também lidando com as perseguições que aconteciam. Exato. Né? Porque hoje temos a tecnologia, né? E também, Bernardo, porque muitas pessoas, após o anúncio do Senhor, veja bem, hoje é muito fácil, né? Eu digo isso sempre, hoje é fácil ser cristão. Hoje é fácil entendermos a segunda vinda de Cristo, que é a parousia, né? Mas o que aqueles homens daquela época entendiam? Que Cristo foi e dentro de alguns anos já estará voltando. Então muitos não queriam mais trabalhar. Cristo vai voltar.
vai nos arrebatar, levar todo mundo, eu vou trabalhar para quê? Para que fazer esforço? Né? Vou me esforçar para quê? Então, Paulo voltava, tanto que nas suas cartas ele começa a exortar essas comunidades também, porque chegava lá a comunidade, o cidadão, não. Cristo vai voltar, para que eu vou trabalhar? Estou esperando, ele vou viver no reino dos céus, é. eu vou trabalhar aqui embaixo para quê? Vou me esforçar para quê? Vou chegar lá já cansado? Isso. Nessa caminhada toda, assim, uma característica interessante dessa segunda viagem. É a entrada do evangelho na Europa, que hoje nós conhecemos como continente europeu, né? O evangelho ele se expande mais, ou seja, a palavra do Senhor vai se expandir um pouco mais. É uma pena que nós não tenhamos aqui um mapa para mostrar. Eu acho que eu tenho também esse mapa. Mas na semana que vem o Bernardo fica em dívida, se não pagar o Bernardo paga, tá? O Bordão paga. Aí o que acontece? Não, a produção é quem paga, né? Produção Vou buscar imprimir em A3 para ficar maior, para que as pessoas possam ver, né? Para que vocês possam entender. E nessa segunda viagem, quem foi o acompanhante de Paulo? O companheiro de viagem? Então, por que eu fiz questão? Lembra numa das suas primeiras perguntas, nós detalhamos muito bem quem era Barnabé, quem era João Marcos. Exato. Né? Nós fizemos esse detalhamento, quem era Barnabé, quem era João Marcos, para responder essa sua pergunta agora. Porque na segunda viagem, o que acontece? Barnabé é primo de João Marcos. Paulo não queria, falando bem delicadamente, Paulo não queria a companhia de João Marcos. Né? Mas no final de sua vida, ele até pede que João Marcos é muito útil nessa caminhada, porque João Marcos ele se mostra uma outra pessoa. Era só a juventude falando, né? Naquele momento. Mas Paulo não queria aquela companhia. E Paulo... Já isso tudo? Já estamos com 45 minutos? Não falei nada ainda, então podemos parar por aqui na metade, né? Então, vamos ter... Ela deu mais 5 minutos. Deu mais 5 minutos, ela tá deu bom, mais 5 minutos, tudo bem. Então vamos terminar pelo menos a segunda carta, né? Pelo menos vamos terminar a segunda carta. Então o que acontece? Paulo não queria mais a companhia de João Marcos. Por que ele não queria mais a companhia de João Marcos? Se João Marcos o abandonou uma vez, qual é a probabilidade de ele abandoná-lo mais uma vez? De novo, né? De novo. Ainda mais sabendo que Paulo foi perseguido, apedrejado, açoitado, né? Então, existe uma ruptura de relacionamento entre Paulo e Barnabé, uma discussão. Uma discussão bem simples, bem tranquila, né? Imaginando como Paulo era, né? E Barnabé defendendo seu parente, seu primo. Então, o que Paulo faz? O companheiro de Paulo é Silas. E Barnabé, ele vai para Chipre com João Marcos, né? E Paulo escolhe Silas como seu companheiro. Né? O que a gente vê nessa viagem, pelo menos até agora, né, de Paulo, é que pelo menos ele assim, não quis para si, vamos dizer assim, a glória. Né? Não. Não quis para si a glória, porque ele poderia muito bem ter feito essas viagens sozinho, essas pregações sozinho, sendo um indivíduo altamente culturado, né? Altamente. Eu vou sozinho, mas a gente percebe nisso também a questão da humildade do indivíduo. E para essa viagem, que roteiro ele preparou? Então, Paulo, como ele disse para Barnabé, ele queria revisitar aquelas comunidades. Mas em Eclesiastes 3, de 1 a 11, diz que tudo a seu tempo, ou seja, não é na nossa vontade, é na vontade e no tempo de Deus. Paulo, ele sai da Antioquia, né, Antioquia da Síria, percorre a Síria, né, a Cilícia, confirmando as comunidades. Ele volta lá para confirmar, para ver se aquela comunidade havia prosperado. Né? Que ele organizou essa comunidade na primeira viagem. Então ele vai retornando. Né? Ele vai fazendo, assim, verificando que realmente deixou e se prosperou o que fez. Né? E quando ele teve esse encontro com Timóteo? Paulo ele chega em Listra, né, que é a terra de Timóteo, né, e vai encontrar Timóteo. Timóteo era um cristão, né, ele não era cristão, veja bem. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego.
Vamos ler, só para dar sentido o que a gente precisa conversar aqui agora. Atos dos Apóstolos 16, 1, por favor. Já está aí, já. Já está pertinho. Né? Dessa vez o marcador de página não traiu, né? Não me traiu. Esse marcador de página. Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego. Isso. E aí, vai por gentileza, Bernardo, deixa eu só terminar uma coisa aí. Quando na sequência, né, vai dizer o quê? Paulo, ele quer levar Timóteo, não levar Timóteo, dar idoneidade, dar autenticidade às palavras de Timóteo. E Timóteo, como disse na própria Escritura, filho de mãe judia, pai grego. Portanto, Timóteo era judeu. E como judeu, ele tinha o direito à tradição judaica. Ele era israelita. E qual era a tradição judaica? A circuncisão. Paulo não queria realizar a circuncisão, porque ele já tinha discutido sobre isso no Concílio de Jerusalém, já falava Vaticano, tá vendo? No Concílio de Jerusalém, né? Que deu uma boa briga, vamos dizer assim. Isso. Né? Mas o porquê é que ele precisava circuncidar? Para dar autenticidade à palavra de Timóteo. E para seguir a lei que Timóteo obedecia. Né? E Paulo, ele realiza, porque ele entendia que aquele que vinha da gente como judaizantes, né? Cumprir todo aquele processo da lei mosaica para depois ser aceitos por Jesus. Mas Paulo faz isso para dar essa importância. Né? Passando, né, por essas duas cidades, Paulo já leva, né, o Timóteo. E assim, para nós, qual a importância desse ato de Paulo levar Timóteo consigo, né, nessa sua segunda viagem? Então, meus irmãos, qual é a importância? A importância é que eles passam por Derbe e Listra, né, e leva consigo Timóteo. E eles passam, né, em Atos Apóstolos 16:4, era o que foi promulgado no Concílio de Jerusalém. Porque eles saem do Concílio de Jerusalém com todas as determinações que deveriam cumprir até aquele momento. Então, a importância para nós é essa, né, que eles passam, né, confirmando, promulgando. O que é promulgar? Tornar público. Ou seja, tornar público aquilo que foi decidido, decretado pelos apóstolos, e principalmente por Pedro e Paulo, que são as duas colunas da igreja. Né? Os dois aqui são as duas figuras, entre aspas, mais importantes, né, da nossa evangelização. Como hoje nós temos o Concílio Vaticano II, né, e que quando foi promulgado, ele foi tornado público para que toda a igreja conhecesse. E hoje nós temos essa vantagem da tecnologia, né, do papel, da escrita, ser distribuída. E naquele tempo, realmente, a coisa tinha que ser na base da canela, né, vamos dizer assim, né? Tinha que se andar. Né? Se não andasse... Então, acho que tem pergunta. Tem pergunta? Temos uma pergunta da Rejane Martins. Conheço não. Também não conheço não. Não sei quem é não. Por que foram impedidos pelo Espírito Santo de... Já está se adiantando. Já está se adiantando. Você por acaso deu a pauta para ela? Não dei a pauta para a Rejane Martins. Então, eu não conheço nem essa pessoa, não sei nem quem é essa pessoa. Então eu acho que ela hackeou o seu telefone, tá? Só pode. Ela hackeou. Então, já que o Rejane está atrapalhando a pauta do Bernardo aqui. Tá. Ó, vai vir para cá, hein? Vai vir para cá, estou logo avisando, hein? Não era o momento, ela vai ensinar o momento. O momento é esse mesmo. Né? Então, vamos lá. Já que a Rejane fez a pergunta, deixa eu responder. Abram aí em Atos dos Apóstolos 16, 7 a 8. 16, 7 a 8. 7 e 8. Ela já deu 16 tudo. Ela já leu 16? Ela já leu 16 toda, né? Tá. Então vamos lá, já que ela já leu 16 mas eu vou ler só esses dois versículos, tá bom, Rejane? Viu? Eu sei onde você mora, tá?
Ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. A Mísia, desceram a Troade. Então, Rejane, a resposta já está aí. O Espírito de Jesus os impediu. Paulo não fazia a sua vontade, a vontade de Jesus. O Espírito de Jesus diz para ele, não vá. E ele não vai. Né? Então, ele nos mostra o quê? Que ele não fazia o que ele queria. Né? Tanto que a segunda pergunta, na verdade, que até então, até naquele momento, Saulo faz para a luz que o derruba das suas convicções. Quem és? Primeira pergunta. Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. O que queres de mim, Senhor? É esta pergunta que vai nortear todo o resto da vida de Paulo. O que queres de mim, Senhor? É isso. Né? E aí, Paulo também tem um sonho também orientado pelo Espírito Santo, que o vai levar à Macedônia. Está em Atos 16, 9 a 10. Por favor, Bernardo, 16, 9 a 10. De noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio em pé diante dele lhe rogava: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhes o Evangelho. 16, para poder colocar no grupo ali, né, no Facebook. 16, 9 a 10. 9 a 10. Isso. Então, eles chegam, Paulo tem esse sonho que o envia, passa na Macedônia. Né? Ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, se comunicava por Paulo também, só nem dormindo, ele podia... Tinha descanso. Tinha que evangelizar. Isso. Diácono, assim, em uma cidade, né, uma comunidade a partir de um grupo de mulheres, Paulo chega lá. Que cidade é essa? Então, Filipos, né? Tanto que tem a carta aos filipenses, né? A comunidade que Paulo funda. Paulo chega a um local, a um lugar de oração, né? Pelo menos a minha versão, talvez a Ave Maria também. O que significa esse entrar junto? Eles entram juntos onde? Numa casa de oração. Eles entram juntos numa casa de oração para mostrar que ali não existia hierarquia. Até hoje funciona assim, né? Primeiro entrava aquele que era mais importante, né, para ser reverenciado, para ser aplaudido, e depois entrava o seu serviçal. Até hoje, infelizmente, acontece assim. Né? Acontece assim em alguns lugares. Mas a própria palavra do Senhor vai dizer que entraram juntos. 16:13, Bernardo. 16:13. No sábado, saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. Então, as mulheres se reuniram para ouvir aquilo que Paulo e Barnabé tinham para falar. E nessa oportunidade, o que nos vai mostrar mais à frente é que parece que São Lucas estava presente, porque tem utiliza-se de um verbo que parece que quem escreve estava ali. Estava presente. Né? E nesse grupo de mulheres tinha uma mulher chamada Lídia. Né? E Lídia ouve tudo isso, né? E ela se converte. E ao se converter, toda a casa de Lídia se converte também. E Lídia faz algo que até esse momento Paulo não tinha aceitado. Ela oferece hospedagem, caridade. E Paulo aceita. Leiam aí, meus irmãos. 16:15. Por favor, Bernardo, 16:15. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tenho fé no Senhor,
entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. Obrigou-nos. Na versão da Jerusalém, está dizendo forçou-nos a isso. Quer dizer, se o verbo está dizendo obrigou-nos ou forçou-nos, significa que quem está relatando também Estava junto, né? deveria estar junto. Deveria, né? Porque se você não estivesse junto, você colocaria forçou-os, É. né? Mas forçou-nos. E Paulo aí nesse momento, ele aceita pela primeira vez a caridade. Porque Lídia se converte, ou seja, se converter significava ser batizada. Batizada não só na água, mas pelo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Né? E Lídia, com a sua conversão, toda a sua família também é batizada. E ela fica tão grata que ela quer retribuir isso em forma de hospedagem. E daí surge a comunidade de Filipenses, de Filipos, que é os Filipenses que Paulo depois escreve. Né? Mais uma pergunta. Johnny Martins de novo. De novo. Lídia vendia púrpura. O que significa? Não sei. Não sei. Não sei o que significa púrpura. Depois vou buscar para te responder, Rejane. Não Anota sei. aí. Anota aí. Anota aí Não que sei. essa parte não estava na pauta, tá bom, Regiane? Não sei. Sinceramente, não sei. Né? Aqui diz realmente que ela, né, trabalhava, mas não sei o que significava púrpura, porque tem várias denominações. Né? A gente não sabe o que significava naquele momento que era exatamente. púrpura. Né? Então, para não falar que a gente não sabe, né? Exato. Vou falar, não, ela era carnaval, ela vendia purpurina. Não, o diácono não vai fazer isso, tá? É porque, como já dissemos aqui, né? A gente tem que ler as passagens, né, dentro da história, vamos dizer assim. Dentro daquilo que é contado. É contado. Isso. Mas para você também ter essa visão mental, você tem que saber o que é aquilo. Uhum. Então não adianta você falar do que você Então, não Regiane, se sabe. no próximo sábado, me cobre a resposta do que é púrpura, o que Lídia vendia, que eu te respondo, tá? Exato. Em Filipos, né, nós temos a libertação de uma escrava, né? E com isso, mais um problema para Paulo, né? Com os patrões dessa escrava. Isso é uma situação bem interessante. Veja bem, Menina do relógio, eu vou te dar um biscoitinho se você der mais 5 minutos, tá? ela tá ali, firme ali. Vamos lá. Em Filipos, acontece também essa situação. Né? Tinha uma escrava que era, entre aspas, possuída por um espírito de adivinhação ou um espírito pitônico. O que é um espírito pitônico? Né? É interessante, né, a gente discutir sobre isso. Né? Espírito pitônico se refere, né, a Pitonisa, que era uma profetisa que em Delfos, na Grécia, ela consultava Apolo, que foi o primeiro deus que, entre aspas, adivinhatório. Né? Adivinhava tanto. Então, ela tinha esse espírito adivinhatório, ou seja, espírito pitônico. Né? E aí o que acontece nessa situação? Nessa casa, Paulo pede que os espíritos saiam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pede que os espíritos saiam. E a mulher fica curada. Entenda bem, a mulher fica curada, mas quem ganhava dinheiro com o trabalho de sua adivinhação? Não era ela. Não era ela. Eram os seus patrões. Os seus patrões automaticamente perderam a renda. Perderam, a fonte secou. Perderam a boquinha. O que é que eles fazem? Eles pegam, né, a equipe missionária que está com Paulo naquele momento, né? Paulo e Silas, não Barnabé, como eu falei anteriormente, é Silas, né, que fica um Barnabé na cabeça. Paulo, Silas e mais quem o acompanhava e leva para, no caso, não sei se na Bíblia Ave Maria vai estar aí escrito, né, que é os estrategos, não sei se vai estar assim. Quem eram os estrategos? Eram os magistrados. Então, Paulo eles são levados aos magistrados para que fossem, né, entre aspas, julgados, açoitados e presos. Por quê? Porque aquela família perdeu a sua fonte de renda. Né? E assim é feito. Né? E o que acontece? Eles são presos. Mas, ao contrário do preso comum, entre aspas, ele e Silas vão para... Paulo e Silas vão para a prisão e começam
cantar, louvar a Deus e agradecer por tudo aquilo que estava acontecendo. E de repente acontece um terremoto. Quando eles estavam louvando, cantando, agradecendo a Deus, um terremoto. E o carcereiro fica assustado. Prendi 2 homens de Deus realmente. E o carcereiro vai até lá e fala, abre a carceragem, os pega, os leva para sua casa, os alimenta, né? Pede para que trate as feridas, mas depois ele tem que voltar para a cadeia com os Paulo e Silas, para que eles pudessem estar lá presos. E o que acontece depois de tudo isso? Os estrategos, ou seja, os magistrados, também entendem que prenderam pessoas de Deus. Então ficam com medo. E o que é que eles falam? Eles falam com uma categoria que são os liteiros, né? Ou seja, os oficiais que executavam as ordens, né? Aquele, né? O soldado raso, né? Para que fosse, entre aspas, na surdina, libertar os apóstolos. Paulo e Silas, não os apóstolos, Paulo e Silas. Para não dizer que foram eles que mandaram soltar. O que é que Paulo fala para eles? Vocês nos pegaram na frente de todo mundo, nos açoitaram, nos prenderam, e agora as escusas, à noite, querem que nós sejamos soltos? Não, eles mesmos que venham até aqui. E assim eles fazem, e eles são soltos, né? Mas são expulsos, tá? São soltos. Tu tá lá na minha cidade, não tá agradando, vou te deixar aqui. Não, mas são mete expulsos, o pé que é né? melhor. Tem outra pergunta? Se for da Regiane, está bloqueada. Não, né? Porque eu já vou. Eu vou partir daqui já na casa dela. Gabriel Oliveira. Qual é o valor histórico do livro de Atos dos Apóstolos? Então, a gente já discutiu isso no primeiro dia, mas volto a falar. Atos dos Apóstolos, Gabriel. Desculpe, me engasguei com água. Atos dos Apóstolos é de suma importância, pois vai nos dar a base da igreja sendo formada, a igreja sendo constituída, as primeiras comunidades sendo constituídas. Então é de suma importância, né? Então, sim, voltando, né? Expulsos Isso, a gente parou nessa questão, né? Eles foram expulsos, né? E aí seguiram para Tessalônica, né? Tanto que Paulo depois escreve, né, a epístola aos Tessalonicenses. Ele vai para Tessalônica e tem um novo conflito com os judeus. Eu acho que os judeus não gostavam de Paulo. Eu estou começando a acreditar nisso. Abra aí, Bernardo, 17, Atos dos Apóstolos 17, 1 a 9, por favor. 1 a 9. Isso. Passaram por Antípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a eles segundo o seu costume e por 3 sábados disputou com eles. Explicava e demonstrava a base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios, e não poucas mulheres de destaque. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram alguns homens da plebe, e com esta gente amotinaram a cidade. Tá bom até aí. Então, já dá para entender o que os judeus queriam, né? Novamente, açoitar, né? E assim, eles expulsam, novamente eles são expulsos de Tessalônica. E expulsos de Tessalônica, eles vão para a cidade de Bereia, né? E aí está em 17, 10, 13. Tem um novo conflito com os judeus da cidade de Bereia. 10, 13, irmãos. 17, 10, 13. Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Muitos deles creram, como também muitas mulheres gregas
da aristocracia, e não poucos homens. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo que também em Bereia tinha sido pregado por Paulo a palavra de Deus, foram para lá agitar e sublevar o povo. Caramba, o cara, nem lá deixaram o cara sossegado, rapaz. Nem lá, rapaz. Então, mas Agora, o que que... Foi só uma pequena observação aqui, Diácono. É que nessas duas passagens, né, desse versículo, desse capítulo, aliás, desculpa, desse capítulo 17, as duas passagens que nós lemos, duas coisas, assim, uma coisa que me chamou a atenção é que foi falado que normalmente não se faz mulheres. Uhum. Né, mas, só, desculpe se Sim, interrompeu o não, seu tudo bem. raciocínio. Não. Mas a gente não combina, mas o Espírito Santo sopra onde quer, né? O que incomodava tanto os judeus? Primeiro, a atenção. Onde a comunidade de Filipos é fundada? Meio de mulheres. No meio de mulheres. Isso incomodava muito os judeus, porque a cultura judaica, né, a mulher não tinha essa importância, né? Não tinha importância nenhuma, né? E aqui diz, no 12, versículo 12, na minha versão, acompanhe. Por isso, muitos dentre eles abraçavam a fé, também dentre as mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Ou seja, isso incomodava muito os judeus, porque as mulheres começaram a ter importância. E mulheres importantes da sociedade grega, que ao invés de se converterem ao judaísmo, estavam se convertendo ao cristianismo. Então os judeus, o que eles tinham que fazer? Novamente expulsar, né? E eles são expulsos, né? E Paulo acaba se separando também de Timóteo, né? Se separa de Timóteo e com alguns acompanhantes vai para Atenas. Aí onde Paulo, para mim, humildemente é um exemplo de inteligência magistral. Quando ele vai pregar no Areópago. Não sei se eu já falei para os irmãos aqui o que é um aerópago, né? Nós já tivemos a oportunidade de estar na réplica de um aerópago, né, que tem no Sesc Mineiro de Gruçaí, que fica em Campos, no Rio de Janeiro. Nós tivemos uma réplica de um aerópago e nós fizemos o teste. Curioso que sou, fiz o teste. Nós fomos com a família e uma pessoa ficou ao centro e a família se sentou em vários lugares do aerópago. E todos ouviam o que se falava normalmente no meio devido à acústica do aerópago. Não precisava gritar, não precisava falar alto. Falar normalmente e todos ouviam desde na última arquibancada, vamos colocar assim, na última porção, as pessoas ouviam. Então, Paulo, quando chega para pregar no aerópago, ele vê algo, eu já falei isso aqui, mas é de suma inteligência. Ele vê vários nichos, né? Ele vê vários monumentos sagrados. E quando ele chega lá, ele vê ao Deus desconhecido. E ele diz, é sobre este Deus que eu venho anunciar-vos. Porque para eles era um Deus desconhecido. Aquele que se apresenta ao homem. Então, Paulo também é expulso, né? Mas tudo bem, ele continua, né? Ele segue. Né? Eu não sei se isso foi bom ou foi ruim para esse povo colocar essa imagem de Deus desconhecido, né? Porque justamente foi vamos dizer assim, a deixa do Paulo fazer a sua grande pregação. Né? Se você, meu irmão, minha irmã que está em casa, quiser ler esse discurso de Paulo aos intelectuais no Areópago, ele está em Atos 17, capítulo 17, versículo 16 a 34. Né? E qual é o conflito dessa vez, Bernardo? Qual é o conflito dessa vez? Na verdade, não é com judeus, não. Os judeus agora dão um refresco, entre aspas, né, para Paulo. É com os gregos, porque a doutrina da ressurreição, ela demora a ser aceita. Os gregos não acreditavam na ressurreição. Né? Então, o discurso de Paulo faz com que muitos deles entrem em dúvida se aquelas palavras realmente são verdade. Então eles entram nesse conflito e tem essa questão desse embate. Mas tem algo muito importante para a nossa fé. Leia para mim o versículo 34, Bernardo, 17 e 34, por favor.
Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. Dionísio, o Areopagita, né? Ele é identificado depois como São Dionísio. Se ele se converte e vai ser o primeiro bispo de Paris. Você vê a importância desse discurso de Paulo, né? Isso pelo século III, que ele é reconhecido, né, como aquele Areopagita, ou seja, aquele que estava lá no Areópago, aquele que era presente no Areópago, né? Então, o discurso de Paulo, por maior que fossem as dificuldades, era sempre frutuoso, porque ele sempre obedecia, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, nunca as suas vontades, né? E assim, de lá Paulo viaja para Corinto, né, onde ele encontra um casal chamado Áquila e Priscila, né, e permanece por lá mais ou menos durante 1 ano e 6 meses, quase 2 anos, e ele vai realizar o seu trabalho manual da tecelagem e vai evangelizar também por lá, fundando também as comunidades que Corinto, né, como ele escreve, carta aos Coríntios, né. Depois de Corinto, ele embarca para Éfeso, também evangelizando, fundando as comunidades, de onde decide voltar, onde ele embarca para Cesareia, e de Cesareia para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém era o local de encontro onde, né, os discípulos, os apóstolos voltavam para discutir, para conversar, onde a igreja se reunia. Tipo assim, para eles seria a cidade base para os reino, encontros. Jerusalém para as Celeste, reuniões. Jerusalém Celeste, né? Reino dos céus na terra, como se fosse Jerusalém, né? Naquele momento ali. Então o indivíduo né? podia ir para qualquer lugar do mundo, mas é a menina do relógio, né? O que foi? Ah, tá. Então, meus irmãos, Qualquer assim... parte do mundo, mas voltavam para Jerusalém. Voltava para Jerusalém. Então, meus irmãos, nós chegamos ao final da segunda carta. Segunda viagem. E para não nos estendermos, nós vamos parar por aqui hoje, para conseguirmos, talvez se tivermos condições, no próximo sábado, né, fazermos a terceira viagem e a viagem do cativeiro, que também é conhecida em muitas bibliografias como a quarta viagem missionária de Paulo. Porque mesmo preso ele evangeliza. Escrevia, né? Só fazendo assim trazendo a gente para hoje, né? Justamente o que nós acabamos de conversar agora há pouco, né? Quando lá em Corinto, né? Paulo ele permanece por lá por muito tempo, né? Ele que permanece trabalhando isso. E evangelizando. E até em uma das, eu não vou lembrar agora a passagem, porque na carta de Coríntios ele diz: eu nunca fui estorvo para nenhum de vós, irmãos e irmãs. Ele mesmo diz que ele nunca foi estorvo por onde ele passou, ou seja, com o meu próprio trabalho eu me sustento. Ele vai dizer isso em uma das cartas, eu não vou me lembrar qual agora, né? Mas ele vai dizer isso, que ele não era estorvo para ninguém. Eu fiz questão de recolocar essa situação para lembrar nossos irmãos e irmãs que, mesmo você trabalhando, tendo emprego, né, com as graças de Deus, mas você também pode evangelizar. Isso. Né? Porque aí você acha que o diácono então também não faz nada, ele só está lá só na igreja, né? A esposa dele aí diz que também é catequista, também não faz mais nada, e muitos de nós também fica só na igreja, não faz mais nada. Então, Paulo nos dá esse belo exemplo. Estava trabalhando para sobreviver, mas também evangelizava. Bom, diácono, hoje, né, como o senhor acabou de falar, nós encerramos aqui o nosso encontro. E se alguém, assim como Rejane, né, quiser fazer alguma pergunta, a gente pode deixar o nosso número. Sim, pode sim. Disposto. Pode sim. Rejane, eu vou te responder púrpura, né? O que Lídia vendia, porque eu realmente não sei. Eu vou buscar saber. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanhou, ou que irá nos ver depois, anota esse número aí, 98541-0551, tá? Repeat, please. Repetimos. 98541-0551.
Tá? Esses, como eu já disse anteriormente, esse número está a serviço da PASCOM. Tá? Então, se você tem algum assunto a tratar com a secretaria da igreja, é com outro número, que agora eu não vou lembrar. E também é um monte de coisa para a gente ficar lembrando. Mas se você for à nossa página do Face, você tem acesso ao e-mail da paróquia, e ao zap da paróquia e ao telefone fixo da paróquia. Este que eu acabei de dizer, vou repetir, 985410551, é justamente da PASCOM para esse momento de evangelização e catequese, tanto com o nosso diácono, também como o nosso pároco, o padre Rufino. Tá? Então, você tiver alguma dúvida, assim como a Rejane, né, Rejane? Pode dispor desse número para isso. Isso, à vontade. Se porventura, no momento da catequese, você também quiser fazer como a Rejane, né? Pode fazer as perguntas que a nossa irmã Edisa está aqui na produção, ajudando nesse momento também. Tá? Então, diácono, por favor, as suas palavras e a sua bênção. Meus irmãos, nas últimas semanas eu tenho dado a mesma mensagem, né? Nós não somos artistas, não somos youtubers, não somos profissionais de mídia, nós somos evangelizadores, todos nós. Desde o pároco William Rufino, o diácono, os jovens que cantam no domingo, as mulheres que rezam o terço, as famílias que rezam no terço, o grupo de oração, somos todos evangelizadores. Portanto, meus irmãos, tenhamos um pouco mais de misericórdia para com os nossos irmãos. Tenhamos um pouco mais de complacência quando nós erramos, porque somos falhos, somos humanos. Nós não somos depósito do saber, onde teremos que saber tudo, ou teremos que nos comportar, né, de maneira perfeita, sem errar nenhuma nota, sabendo todas as músicas. Não, nós somos humanos evangelizadores, cumprindo só a missão que o Senhor nos deu. E de pregar o Evangelho a toda criatura. E se você, meu irmão, após essa pandemia, quiser fazer parte desta evangelização, nos procure, será bem-vindo. Participe das pastorais. As pastorais são um braço da paróquia. As pastorais movimentam e levam o amor do Senhor, a palavra do Senhor. Quantas pessoas nós conseguimos atingir com esta simples catequese? Com 1 hora e alguns minutos de fala, nós conseguimos atingir. Então, meus irmãos, participem, se abram ao amor do Senhor, se abram à misericórdia de Deus. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, para que possamos nos entregar a ela, para que ela interceda junto a seu Filho Jesus, para que estejamos sempre direcionados à evangelização, para que Maria possa nos cobrir com seu manto, que os anjos do Senhor possam, neste momento, ir aos seus lares, meus irmãos, e retirar tudo aquilo que é contrário ao amor e à caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçamos em paz, que Deus sempre esteja conosco. Graças a Deus.